Voltando aqui ao nosso programa Sala de Visitas, hoje nós temos o professor Celso Napolitano, que é presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. E nós estamos falando por um assunto extremamente interessante, que é essa questão, vou repetir, né? Professor de 30 horas, né? Professor sempre presente, sempre disponível, né? Sempre foi assim. A gente dou aula há muitos anos, né? Sempre os bons professores, não me coloco entre eles, óbvio, mas estou dizendo, os professores sempre são muito envolvidos pela atividade com os alunos, pela emoção, né? Porque é um trabalho que tem a ver muito com a emoção. Quer dizer, se o professor não tem emoção, se não está ligado mesmo, aí fica difícil você gostar da profissão. Para ser professor precisa gostar, né? Para prosperar como professor, passar muitos anos como tal, você precisa gostar, precisa saber gostar de se relacionar com as pessoas, né? Principalmente com os jovens, que é uma coisa muito bacana. Tem mais uma doação. É isso mesmo. Uma doação. Acho que é uma espécie de doação mesmo. E o que está acontecendo hoje é que, como nós estamos conversando aqui, é que a informática, enfim, o Twitter, o site, o blog, que mais? O Facebook, o Orkut, as plataformas de relacionamento, Moodle, e outras que tais, né, acabam nos envolvendo na vida de uma maneira tal que você não consegue mais respirar. Você acaba sendo demandado demais, né? Não é que eu não imagino que o professor não queira ser demandado pelo aluno. Eu acho que absolutamente quer ser procurado. Eu acho isso muito bacana, ser procurado, ser buscado, enfim, questionado, né? É a melhor coisa quando o aluno pergunta, né? Tem interesse. Eu acho que isso é o que há de mais, que a maior satisfação da gente é essa como professor, né? Mas, por outro lado, cria um problema da vida privada da gente, né? Que da sua, dos professores e tal, que acabam sendo solicitados de uma maneira tão intensa que acaba não conseguindo fazer outra coisa, não é? Então, é justamente isso que nós estamos conversando aqui, é essa questão desse tempo que o professor gasta mais, que é muito maior do que se gastava simplesmente para corrigir prova e outra coisa, para algum relacionamento extra classe, na própria escola com os alunos. Mas, professor, o senhor admite, então, que finalmente os mantenedores das escolas, os donos das escolas, começaram a entender que isso realmente é vamos dizer assim, uma reivindicação justa dos professores? Sim, depois dessa longa jornada de 5 meses de negociações, é importante ressaltar, pelo que você estava colocando, Eliseu, que é verdade que a demanda do professor pelo aluno existe, e é o que nós queremos mesmo. Nós queremos ter alunos interessados, alunos que inclusive desenvolvem trabalhos fora do período normal de aula e que nós possamos orientar. Então, aí é a questão de forma de contratação. Desculpa. Se o professor fosse contratado, que é o que nós defendemos, o professor teria que ser contratado por jornada. E nesta jornada haveria um tempo onde ele exerceria a sua atividade docente à frente da sala de aula, haveria o tempo de pesquisa e haveria o tempo de orientação dos alunos. E aí não haveria problema nenhum com relação às plataformas de interação, às demandas pelos alunos. Inclusive, seria muito interessante o próprio trabalho interdisciplinar, das disciplinas se conversarem e fazerem, promoverem atividades conjuntas, que é aí que o aluno cresceria mesmo em relação à sua própria comunidade, ao seu próprio conhecimento e ao conhecimento da sua comunidade, à sua visão crítica, etc. Ocorre que a maioria dos estabelecimentos particulares de ensino, as escolas privadas, e principalmente no ensino superior, por incrível que pareça, contratam o professor por hora aula. Quer dizer, ele contrata porque ele vai fazer dentro da sala de aula. Esquece que tem um trabalho antes, durante e depois, ok? Então, antes é toda a preparação da aula, ou a própria atividade em si, e depois que é o atendimento ao aluno, etc. Então, nessas condições, como o professor é contratado por hora-aula, a moeda de pagamento é hora-aula, ele utiliza a maior parte do seu tempo pulando de uma escola para outra e dando aula.
E o tempo de preparação, o tempo de orientação, ele tira do seu próprio tempo de lazer. Ele separa uma parte disso ou do lazer, da sua própria cultura, do seu próprio desenvolvimento cultural, etc. Até porque, da sua própria especialização. Você está falando uma coisa importante, que é essa questão da formação do professor. Sim. Né? Quer dizer, o professor também tem que se cuidar. Sim. Tem que ler, tem que estudar também. Esse é um tempo que a profissão dele exige. Lógico, não é? Lógico. Que também ele precisa ter esse tempo dele. Não é? E se espera do professor que ele esteja up to date com todas as questões da ciência e da própria do próprio dia a dia, que lê o jornal questões todo culturais, dia. Jornais, revistas, etc. Muito bem. Nessas condições, se você agregar algumas outras atividades à sua função principal, que aconteceu com a adoção das novas tecnologias, boa parte desse tempo do professor vai ser gasto com isso. Então ele vai ter que utilizar mais horas ainda, e essas horas não são remuneradas. Bom, tempos anteriores, o professor dava a sua aula, o aluno tirava a sua dúvida, ia para casa, fazia o seu estudo, etc. Havia um determinado tempo de orientação e voltava na aula seguinte, ok? Bom, e para isso o professor era remunerado por hora aula, tudo certo. E aí uma parte dessa remuneração se referia à sua preparação de aula, outra parte à correção de exercícios, etc. Dentro de uma moeda chamada hora-aula. Se foram agregadas outras atividades, que são as tecnológicas, se além disso o professor precisa preparar todo o material em PowerPoint ou em outro tipo de mídia qualquer, buscar vídeos, etc., aprimorar sua aula, além disso, pendurar esse material todo, inserir esse material todo nas plataformas de interação, promover atividades para os alunos responderem a essas atividades, e as dúvidas todas que os alunos tenham em relação a isso, essas dúvidas todas poderem ser solucionadas a partir da interação online, o número de horas que ele gasta é muito maior. Sem dúvida. No início da negociação, os mantenedores que não querem pagar mais pela mesma, entre aspas, pela mesma atividade, né? Querem ter a sua margem de lucro garantida, ok? Será que eles não vão proibir os alunos de tuitar para o professor? Não, absolutamente. Eles querem que o aluno tuite mesmo. Aliás, eles se incentivam. Não, mas vai sair mais caro, né? Mas se eles tiverem que pagar, talvez eles proíbam. Né? Então, nesse tipo de atividade, os alunos fazem toda a interação, e a propaganda deles é exatamente nesse sentido, né? Porque eles estão sempre ao pé das novas tecnologias, etc. No começo, os mantenedores argumentavam que essa função, que essas atividades eram inerentes à função do professor. Então, ao longo das negociações, nós conseguimos fazer ver aos mantenedores, a partir de toda a inserção que foi feita na mídia, do acompanhamento da mídia, o seu próprio programa aqui, que foi de grande repercussão, ao programa Sala de Visitas, e a mídia toda.